Beleza. Quando eu tinha 16 anos, já estava na época do pré-vestibular, e eu tinha vontade de fazer medicina. Eu pensava, quero fazer medicina, vou fazer medicina. Só que, na época, a verdade é que eu não tive maturidade para encarar o vestibular de medicina. E eu gostava de matérias relacionadas à geopolítica, gostava muito de geopolítica. E como tinha uma faculdade, estava abrindo perto de casa, eu era muito imaturo na época, fui fazer relações internacionais. Não sei exatamente bem o porquê, mas fui fazer. Acho que foi por conta desse motivo, fui fazer relações internacionais no IBMEC, na época. Se me permite, você tinha 16 anos. Exatamente, 17 anos, 17, mas nem já tinha 18 já anos. Tinha chama da medicina, então, ali. Já tinha aquela faíscazinha, né? Tinha chama, eu queria fazer, mas maturidade na época eu não consegui, não encarei isso, não fui fazer medicina. Entrei no IBMEC para fazer relações internacionais, e ali no IBMEC, logo nos primeiros anos, presidi o diretório acadêmico de relações internacionais do IBMEC, presidi depois o diretório central dos estudantes do IBMEC, e na metade do curso... Tu sabia que ele foi do IBMEC também? Mas provavelmente ele fez IBMEC Barra. Fiz IBMEC Barra. Ah, tá. Esse cara fez IBMEC também. Quando A gente começou. tem, a gente tá junto, Vocês toda, né? estão juntos mesmo, assim, cara. Só que ele fez economia. E aí, na metade da faculdade do IBMEC, eu comecei a pensar. Comecei a pensar, cara, eu quero entrar pra política. Por que eu pensei em entrar pra política? Uhum. Porque eu, de fato, acho que há um chamado assistencial na minha vocação. Quando eu tinha 12 anos, eu via meu pai, rodava com meu pai os finais de semana, pra cima e pra baixo, porque ele trabalhou na campanha de um candidato a vereador na época, que foi eleito vereador, amigo dele, até hoje. E eu vi um certo tipo de trabalho social, um certo tipo de trabalho assistencial, sobretudo ali, quando eu estava acompanhando de perto, que eu consegui me imaginar fazendo pro resto da vida. E eu decidi, vou entrar pra política, porque eu quero poder fazer isso. Eu quero poder fazer isso no âmbito da política. E aí, decidi ser candidato a vereador na metade pro final da faculdade de Relações Internacionais. Chegando no final da faculdade de Relações Internacionais, começou o ano de 2016, que era o ano da campanha, a gente já tinha que começar a pré-campanha no começo do ano. Rodamos a pré-campanha até outubro, quando foi, de fato, a eleição. E ali, durante a pré-campanha até o dia da eleição, eu posso dizer que foi o maior ano de aprendizado da minha vida. Eu pude, e você sabe muito bem disso, Marcos, você da Polícia Militar, você conhece essas realidades, eu pude conviver, ver e experienciar a realidade que a maior parte das pessoas não tem acesso, senão por um breve vislumbre em filmes como Tropa de Elite. Eu vi como, de fato, a realidade funciona, como a realidade das comunidades funciona, como, de fato, eu pude ter uma experiência, de fato, sobre ser humano ali. Sobretudo porque eu consegui articular todo aquele conhecimento conversando e aprendendo ali com o Ítalo, me ensinando, me ajudando a incorporar tudo aquilo na minha biografia, incorporar tudo aquilo no meu repertório, incorporar tudo aquilo como, de fato, um aprendizado sobre ser humano. Uhum. E ali, aquele ano foi marcante, e eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse passado por aquele ano, eu tenho certeza. Só que depois da campanha, um mês depois, eu já tava, cara, eu não quero mais isso pra minha vida. Isso foi 2012? 2016. 16, tá. 2016, na campanha. Eu não quero mais isso pra minha vida. Eu também não imaginava fazendo nada com relações internacionais. E ali, um dia, lembro que eu tava deitado, eu já tava de fato mesmo pedindo a Deus há um tempo isso, pedindo pra Deus me ajudar, me direcionar. O que eu faço? Eu falava, Deus, me ajuda, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço aqui. E eu tava um dia deitado, rezando, terminei de rezar. Mais uma vez eu pedi uma luz de Deus para ele me dizer o que eu tinha que fazer. E eu lembro que do nada mesmo, como se de fato Deus tivesse falado no meu coração, como se tivesse Deus falado comigo mesmo. Veio uma certeza tão grande no meu coração, eu ia fazer medicina. Ali naquele momento eu decidi, vou ser médico. Fui dormir em paz, tranquilo. No dia seguinte eu comecei a estudar. Em casa, sozinho, peguei a apostila, peguei as coisas, vi data de vestibular e comecei a estudar sozinho. Me matriculei em curso online. E a partir dali, até o dia que eu passei, eu estudava pelo menos 12 a 14 horas todos os dias. Eu parava o quê? Para treinar. Ia pra academia, treinava, voltava, estudava. Em 5 meses e meio, eu só pensava em uma coisa, só tinha uma coisa na minha cabeça durante aquele período. Eu queria o meu nome e do lado do meu nome escrito a palavra aprovado. E ali 5 meses e meio depois, eu de fato consegui
passar para medicina. O que para mim tinha sido um desafio muito grande, porque eu não lembrava nada da época do ensino médio, eu não lembrava... Eu saí de uma campanha, eu saí de uma faculdade de Relações Internacionais, então todo aquele conhecimento, todo aquele conteúdo do ensino médio eu já tinha esquecido há muito tempo. Uhum. E ali, 5 meses e meio depois, eu passei para a faculdade de medicina, e ali eu, de fato, consegui encontrar o sentido da minha vocação. E hoje eu tenho certeza que essa é a minha vocação. A minha vocação é ser médico, a minha vocação é ser psiquiatra, a minha vocação é fazer exatamente o que eu estou fazendo hoje. E por que naquela época... um outro ponto que é importante a gente levantar, que eu acho que é interessante falar também, por que naquela época eu decidi treinar? Foi a época que eu decidi treinar e fazer dieta como atleta. Por que naquela época eu decidi fazer desse modo, fazer dessa maneira? Porque eu percebi que se eu não conseguisse... Opa. Pode tirar. Por que naquela época eu decidi treinar e fazer dieta como atleta? O exercício físico, quando ele é feito de modo a gerar um desconforto, de modo a gerar a gente é acostumado, a gente vai temperando a nossa vontade com o exercício físico. O exercício ele vai temperando a nossa vontade, ele vai dando a gente uma fibra física, ele vai dando a gente uma capacidade de resistir àquilo que é mais aprazível, aquilo que é mais gostoso, aquilo que de fato a gente não quer fazer para fazer o quê? Aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente deve fazer. Então eu percebi que se eu aguentasse todos os dias fazer um leg press com mais a carga que eu não estava mais aguentando, fazer mais uma repetição, quando o meu músculo estivesse estourando de dor, que eu não aguentasse mais, que eu conseguisse caminhar mais 5 km, correr mais 5 km, quando eu achava que eu não aguentaria mais nenhum passo, ou comer aquela pizza quando tá todo mundo ao redor comendo, ou comer aquela salada quando tá todo mundo ao redor comendo aquela pizza que eu mais gosto, eu percebi que eu ia também conseguir estudar 12, 14 horas por dia. Você tinha consciência quando você começou a treinar disso? Tinha, cara. Muito bom. Por isso que tá até hoje. Armário, né? E ali foi mais ou menos esse o meu caminho, foi mais ou menos esse o meu até itinerário. então você nunca tinha entrado na academia ou... Não, já treinava, mas não com a seriedade que eu decidi treinar ali, na época que eu fiz o pré-vestibular para medicina. Entendi. E nessa Eu época fui você já pré-vestibular, tinha... né? Estudei em casa, mas assim, a época do pré-vestibular em casa, né? Que não Pré-prova. foi... pré-prova. Entendi. Mas almejar... Hoje... Se bem que não, né? Você almejou em algum momento ser bodybuilder ou não? Você tava ali pela questão de eu tô aqui porque eu quero me superar, mas pessoalmente ou você almejava alguma coisa no esporte? Não, pessoalmente mesmo. Pessoalmente, né? Mesmo. Eu vejo muita gente que é muito determinada e muito objetiva, né? Tem sempre, além da parte profissional, ela reflete isso em outros ambientes. No teu caso nas redes e também na academia, né? Mas isso não é só você. Tem muita gente que sempre tá dando gás numa coisa e uma outra segunda com a mesma seriedade. E o cara se torna muito, muito coerente em todos os âmbitos da vida dele com relação a isso. E aí, você entra na faculdade de medicina, era o que tu esperava? Saiu de RI, foi fazer medicina. Não sei como é que é essa vida de primeiro ano acadêmico de medicina. A minha grande preocupação na época era como é que eu vou ganhar dinheiro durante a faculdade de medicina. Isso era de fato algo que me preocupava. Caraca, eu entrei na faculdade de medicina com 24 anos, só vou me formar com 31. Eu não vou conseguir ganhar dinheiro até meus 31 anos, eu não vou conseguir... Eu vou depender do meu pai até 31 anos para me sustentar. Isso era algo de fato que me preocupava, isso era algo de fato que me incomodava. Só que o tempo foi passando, eu fui, primeiro período, já pensava em construir a Liga Acadêmica, fazia a Liga Acadêmica de Relações Internacionais, fazia a Liga Acadêmica de Endocrinologia, porque na época, inicialmente, eu queria fazer endocrinologia. Uhum. Então, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu pensava em fazer endócrino, não pensava em fazer psiquiatria. Acredito que tudo a ver com a academia, ou não? Tem muito a ver, muito a ver sim. Com a parte de exercício físico, com a parte metabólica, tudo isso era algo que me interessava. E por que surgiu esse interesse? Porque pouco antes de entrar na faculdade de medicina, quando eu passei, o Ítalo me deu uma série de cursos sobre médicos que abordavam a parte de endocrinologia, a parte de suplementação, a parte de medicina integrativa. Ele me deu alguns cursos para eu estudar antes de entrar na faculdade de medicina. Então eu entrei na faculdade de medicina já tendo estudado esse tipo de conteúdo. Então eu já entrei assim, cara, eu quero ir mais ou menos para essa linha. Eu quero estudar endocrinologia, eu quero ir para a parte da endocrinologia voltada para uma medicina integrativa, uma medicina que eu consiga ali, mesmo sendo um especialista em endocrinologia,
abordar a parte de suplementação, a parte metabólica, a parte bioquímica como um todo, eu consiga olhar de forma mais ampla para o meu paciente. Eu estava na cabeça de fazer endocrinologia. E ali, no primeiro período, eu quis fundar a Liga Acadêmica de Endocrinologia. Pensava em fundar a Liga Acadêmica de Endocrinologia. Comecei a fundar no segundo período. E aí, chegou no segundo período, a Liga Acadêmica de Endocrinologia estava pronta, estava organizada. E eu queria dar aulões também. Eu queria dar monitoria, só que a monitoria não tinha aberto para aquele período para eu fazer. O que eu fiz? Pela Liga Acadêmica, eu juntei todos os alunos na sala e dei um aulão de fisiologia endócrina. Então o pessoal chegava desesperado, não estudou o semestre inteiro, chegava desesperado no dia da prova e eu dava o aulão lá pro pessoal de fisiologia endócrina. Então eu consegui ali, através da Liga Acadêmica, começar a construir minha autoridade na faculdade. Esse era o meu objetivo com a Liga Acadêmica. Eu sabia da importância da Liga Acadêmica para a construção de autoridade durante a faculdade de medicina. Dei aquele aulão, 60 e tantas pessoas, turma encheu, ou o aulão encheu, graças a Deus. E no semestre seguinte, a gente continuou. Eu comecei a dar monitoria, a Liga continuou, e poucos outros semestres depois vieram os 2 simpósios, e aí a coisa começou a andar. Fala, pessoal, esse foi um corte do Tudão Cast, tá? Se você gostou dessa história, dá uma olhada no episódio completo que tá aqui na descrição do canal. E lá no canal a gente tem muito mais histórias maneiras como essa. Dá uma curtidinha lá, assina o canal. Fico por aqui, até mais. Valeu!